Graça e paz, meus irmãos, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um episódio aqui da nossa série no Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje, de fato, nós vamos começar a expor o texto. Na semana passada, nós fizemos aqui uma explanação, né? Nós fizemos um apurado do Evangelho de Marcos, compreendendo um pouco sobre a questão de quem era o seu autor, data, local, propósito, a divisão do livro e etc. Mas hoje, com a graça de Deus, nós vamos começar de fato a expor esse texto, esse que será o livro que nós iremos meditar ao longo de 2023. Vamos de fato aprender a respeito de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a vida de Jesus, aquilo que ele realizou aqui enquanto esteve conosco na terra e aplicar isso para a nossa vida, porque o que nos interessa aqui de fato é olhar para o texto bíblico, entender aquilo que ele significa e aplicar isso para a nossa vida de forma clara, de forma poderosa. Então eu quero que você desde já curta, comente, se inscreva aqui no nosso canal. Você também que não é inscrito ainda lá no canal MQ Podcasts, toda semana, toda sexta-feira lá, nós temos o EBDcast, em que eu gravo com o presbítero Gediel o conteúdo das lições bíblicas da CPAD. Vocês podem estar por dentro de tudo que nós temos produzido lá, entre outros temas, sempre que a gente pode. Então, faça isso e esteja conectado aí nesses dois canais que têm sido ferramentas aí para pregação e exposição da Palavra de Deus. Mas vamos rodar então a nossa vinheta e nós já voltamos com a exposição da Palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 1 e versículo de número 1 será o texto que nós iremos expor nessa oportunidade. Essa primeira mensagem oficial da exposição do Evangelho de Marcos. Hoje nós iremos tratar, iremos falar, iremos pensar aí sobre a essência do Evangelho de Jesus Cristo. A essência do Evangelho de Jesus Cristo. E eu quero então que você fique atento ao texto em que nos diz assim: princípio, verso 1, do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu gosto sempre, vocês que já me acompanham, né, já estão acostumados comigo, sabem que eu gosto de fazer algumas perguntas. Eu acho que é muito didático nós refletirmos, nós pensarmos. E eu quero começar a fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas é: o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Fala-se tanto de Evangelho, 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 mas você já se perguntou o que é o Evangelho de fato? E não apenas isso, você já parou para pensar o que era o Evangelho? O que era o Evangelho no seu sentido original? O que essa palavra significava no seu sentido original? Antes de o cristianismo lançar luz sobre essa palavra? O que passou a significar o Evangelho, né, a partir aí da concepção cristã sobre o Império Romano? O que o Evangelho passou então a significar? Porque se ele tem um sentido original, ele foi ressignificado, ele passou a ter um novo significado a partir da concepção cristã sobre essa palavra. E não apenas isso. O que hoje estão achando que o Evangelho é? O que estão pensando que o Evangelho hoje significa? Porque quando nós paramos para pensar, observar, ouvir até mesmo algumas falas de algumas pessoas sobre o assunto, a gente vê uma discordância grotesca sobre esse assunto. Fala-se que se crê no Evangelho e até mesmo disse que Evangelho é isso ou aquilo, mas quando você olha para o que de fato o Evangelho é e significa à luz da Palavra de Deus, há uma contradição. Será que o Evangelho é uma religião? Será que o Evangelho é uma teologia? Será que o Evangelho é uma filosofia? O
O que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Porque há muitos evangelhos aí, eu coloco no plural, sendo pregado, mas a pergunta que eu faço, é de fato o verdadeiro Evangelho? É de fato o Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo revelado nas páginas da Bíblia Sagrada? Quando nós observamos esse texto, o texto de Marcos, capítulo 1, verso 1, e eu gosto de João Marcos nesse ponto porque ele já começa dando para nós um norte, lançando luz sobre um tema importante, que é o Evangelho de Jesus Cristo, a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Ele já começa tirando para nós todas as dúvidas possíveis sobre o tema. O que é o Evangelho? Sobre, de fato, o que significa o Evangelho. Para depois ninguém dizer, eu não falei, eu não sabia, eu não expliquei. Não, ele já começa no primeiro versículo, dizendo para mim, dizendo para você, dizendo para os seus destinatários, no caso aqui, em primeira instância, os romanos, o que de fato era o Evangelho. O que de fato é o Evangelho. Desse texto aqui, desse versículo, nós temos algumas palavras, que é de onde eu tirei os pontos dessa mensagem, para nossa reflexão. Nós temos a palavra aí princípio, o arqué, evangelho, evangelium, Jesus Cristo e Filho de Deus. E 4, então, pontos aqui se destacam com relação a essas palavras, que compõem essa frase inicial. Primeiro, nós temos o início do evangelho. Segundo, nós temos o significado do evangelho. Terceiro, nós temos o conteúdo do Evangelho. E quarto, nós temos a origem do Evangelho. Então vamos pensar aqui no primeiro ponto dessa mensagem, o início do Evangelho. A Bíblia, ela fala de pelo menos aí 3 princípios. 3 princípios. Primeiro, o princípio era o verbo. João 1, verso 1. Que fala de um princípio que antecede o tempo e o espaço. Que fala de um início que começa na eternidade, que por si só não tem começo. Porque a eternidade ela não tem início, não tem fim, ela é. Se você tira 1000 anos da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Se você tira 1 milhão de anos da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Se você tira 1 bilhão de anos da eternidade, sobra quanto? Eternidade. Eternidade não é uma unidade de tempo. Eternidade é. Segundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. E aí sim fala-se de um princípio que parte da eternidade para a materialidade, que envolve tanto a mim quanto a você, como toda a criação material de Deus. Fala do princípio, do início de todas as coisas, do mundo como nós o conhecemos, e qual pertencemos. Terceiro, a palavra de Deus fala do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos, capítulo 1, verso 1. Que aqui para nós designa algumas coisas a respeito do início do ministério de Jesus. Diz respeito à vida e obra de Jesus. Primeira coisa aí que nós podemos destacar, o primeiro ponto que nós podemos destacar é que designa o início de Jesus como homem e não de Jesus como Deus. Quando falamos do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, não estamos falando do início de Jesus como Deus, estamos falando de Jesus como homem. Quando você lê o texto, que eu acho lindo, de Colossenses, capítulo de número 1, Colossenses, capítulo de número 1, verso de número 15, o apóstolo Paulo diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi feito por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Ou seja, quando estamos falando do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, nós não estamos falando do início de Jesus como homem, mas sim do início de Jesus como
não do início de Jesus como Deus, mas do início de Jesus como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele é Deus desde sempre. Ele é antes de todas as coisas. E isso é de fundamental importância, porque nós cremos Jesus como 100% homem e 100% Deus. Segundo, designa que Jesus é o princípio, a arqué de todo mundo. Essa palavra, usada por Marcos aqui, a palavra arqué, princípio, ela remonta a um conceito filosófico. Né? Se nós regredirmos um pouco aqui, ela lança luz sobre um período da história da filosofia que essa palavra estava em foco, a palavra arqué. Por exemplo, a história da Grécia Antiga ela é dividida em 5 períodos. Período micênico, período homérico, arcaico, clássico e o período helenístico. No período arcaico, que é o período em que nós temos o início das cidades-estado, como por exemplo Atenas, Tebas, Esparta, Corinto, Samos, Mileto, Éfeso, Eleia, entre outras. Também é o período em que a escrita será popularizada. É o período em que surge a moeda, a lei escrita, o cidadão da polis, a própria democracia, como nós entendemos, o cidadão da polis e etc. Vai surgir nesse período aqui o que nós chamamos de filósofos pré-socráticos. Filósofos pré-socráticos. Você conhece muito bem, você foi para o ensino médio, você teve aula de filosofia. Que na verdade hoje nós chamaríamos eles de físicos, não filósofos. Porque o seu olhar, o seu objeto de estudo era a matéria. Que nós hoje chamamos de físicos. Porque a filosofia propriamente dita, hoje ela lança a luz sobre, não essencialmente a matéria, mas questões de cunho etéreo mesmo. Mas aqui os filósofos pré-socráticos, o primeiro dele, Tales de Mileto, por exemplo, ele achava que arqué. O que é arqué? Arqué é um elemento constitutivo que dá origem a todas as coisas. Ou seja, pensavam eles, existe algo que deu origem a tudo. Existe um elemento que deu origem a tudo. Que fez com que tudo existisse. E que tudo subsistisse. Tales de Mileto disse, por exemplo, que a arqué do mundo era água. Pitágoras achava que era os números, a matemática. Assim como os seus discípulos, Anaximandro, Anaxímenes e assim por diante. Vão surgir vários nessa corrente, cada um pensando que a arqué do mundo era alguma coisa. Só que quando nós chegamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 1, ele começa dizendo o seguinte: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual que é a palavra que ele usa? Arqué. Em outras palavras, o que é o elemento constitutivo que dá razão a tudo? O que faz com que tudo exista e subsista? Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, é o próprio Cristo. É o próprio Evangelho de Jesus Cristo, ele é a razão de tudo. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em Romanos 11, 33 a 36, ele diz que, no final, verso 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Amém. Quer dizer, tudo existe e subsiste por causa de um apenas, Jesus Cristo. O qual o próprio Deus o exaltou sobremaneira. O qual Deus deu um nome em que toda língua há de confessar que só o Senhor é Deus. Esse é aqui, essa é a base, é o fundamento de tudo. É o próprio Cristo. A razão do sol nascer e nos aquecer com seu calor, dos pássaros cantarem, da água regar a terra e dar vida às plantas e tudo mais. O fato de eu e você colocar o pé para fora da cama, existe um nome. O nome é Jesus Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro, designa o início do ministério terreno de Jesus. O Verbo aqui se fez carne. Ele despiu-se da sua glória para ser igual a mim e a você, para vestir essa pele humana. As promessas feitas pelos pais e pelos profetas se cumpriram nele. Ele é aquele que nasceu, que viveu,
que morreu, que ressurgiu, que está sentado à destra de Deus Pai, que breve voltará, que zela pela minha e a sua salvação até o último dia. Esse é o desígnio, é o propósito do nosso Senhor Jesus. É o que designa o seu ministério, do início até agora. Segundo ponto que nós observamos aqui é o significado do Evangelho. Então nós entendemos que o Evangelho tem um início. Mas agora nós precisamos entender que o Evangelho tem um significado. Ele tem um significado. A palavra aqui usada é Evangelium, que nas páginas do Novo Testamento é repetido 108 vezes. 108 vezes. Só que a pergunta é, o que significava o Evangelho, essa palavra, e o que passou a significar essa palavra, a partir da concepção cristã sobre o assunto. Quando nós pensamos na palavra Evangelho, dentro do contexto romano, ela significa o quê? Boas novas, uma boa notícia, né? Que era um termo aplicado aí a César Augusto, como imperador, né? Como salvador do mundo daqueles dias, e que era um termo aplicado à vitória de guerras, ou mesmo ao nascimento do filho do imperador, que era para eles considerado como Deus. Então, quando nós estamos falando do Evangelho, no contexto romano, nós estamos falando de algo atrelado ao imperador, a um culto ao imperador. A figura do imperador como o soberano. Mas quando Marcos está escrevendo de Roma para os romanos, então eles conheciam muito bem a palavra Evangelho. Roma, capital do império, né? E que conquistou o mundo daqueles dias, conquistou várias partes do mundo, cada vitória ganha, as boas notícias corriam para a capital do império. As boas notícias corriam para a capital do império. Escravos e mais escravos eram trazidos, trocas de mercadorias, tantas coisas eram feitas pelo Império Romano. Então agora, quando João Marcos está escrevendo aqui, escrevendo de Roma para os romanos, como uma espécie de catecismo para os cristãos que estão em Roma, dessa igreja que provavelmente foi plantada, foi iniciada por cristãos convertidos no dia de Pentecostes, porque nenhum dos apóstolos fundou a igreja de Roma. Nós não subscrevemos a posição da igreja católica que diz que Pedro é o fundador da igreja em Roma e, consequentemente, o primeiro bispo da igreja, o primeiro papa da igreja. Nós não cremos nisso, porque nós entendemos que quem plantou, segundo o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos romanos, deixa isso muito claro, ele não cita Pedro em momento algum. E se de fato Pedro fosse o pastor líder daquela igreja, com certeza Paulo faria referência a ele. E quando você lê lá, inclusive, Romanos capítulo 15, verso 14, verso 15, você tem lá o apóstolo Paulo dizendo e exaltando a maturidade espiritual que esses crentes têm, podendo admoestar-vos uns aos outros. Isso prova que eles se desenvolveram, cresceram, formando a sua liderança a partir deles mesmos, mostrando maturidade e crescimento. No começo do texto lá da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 8, ainda ele diz que a fama deles percorreu o mundo. Quer dizer, é uma igreja madura que começa da ação do Espírito Santo que acontece no dia de Pentecostes. E aí o que acontece? João Marcos está escrevendo para essa igreja e está dizendo o seguinte: sabe o que é o Evangelho? Vocês tanto ouvem falar. O Evangelho fala do nascimento do Filho de Deus. A boa notícia é que o verdadeiro rei, o verdadeiro Salvador Rei, se chama Jesus Cristo. É nele que se circunscreve toda a soma, todo o centro, toda a existência de todas as coisas. É nele. É na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que é o Todo-Poderoso. É Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Então, ele está trazendo luz sobre o assunto que mais importante da história da humanidade, o nascimento do Filho de Deus. O verdadeiro Evangelho, a verdadeira boa notícia. Porque Jesus não é uma filosofia, Jesus não é uma ideologia, Jesus não é uma teologia, Jesus é uma pessoa que nasceu, viveu, morreu, ressurgiu dos mortos, está sentado à destra de Deus Pai e breve virá buscar a sua igreja. É desse Cristo, o cristianismo está ancorado numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. 100% homem, 100% Deus e vitorioso sobre todas as coisas. E que dá garantia da minha e da sua salvação pelo seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia dada ao mundo. Aquele que veio para libertar os cativos,
Porque ele tem poder libertador. Aquele que veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, uma nova era, governada e liderada por ele mesmo. Esse é o evangelho. De modo que é o apóstolo Paulo, que em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, diz: eu não me envergonho do evangelho. É o mesmo apóstolo Paulo que em Gálatas capítulo 1 diz: nem se vier um anjo do céu e lhes pregue um outro evangelho, seja anátema, seja maldito, não creia. Porque só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. O significado do evangelho não pode ser deturpado. O significado do evangelho não pode ser trocado. Se falarem que evangelho é outra coisa que não Jesus Cristo, seja anátema, seja declarado maldito. Porque o evangelho fala de uma pessoa, o evangelho fala de Jesus. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque podemos estar pregando a Bíblia sem necessariamente estar pregando o evangelho. Porque o evangelho fala de uma pessoa, o evangelho fala de Jesus. Terceiro, o conteúdo do evangelho. O evangelho tem um início, o evangelho tem um significado, o evangelho tem um conteúdo. Qual que é o conteúdo do evangelho? Porque quando eu olho para o que João Marcos está escrevendo, João Marcos ele é muito dinâmico, ele é muito objetivo. É o evangelho mais objetivo de todos. Mas claro, há dinamismo, a velocidade, mas a clareza. E ele diz: princípio do evangelho de Jesus Cristo. Veja bem que ele fala sobre o nome humano de Jesus e ele fala sobre o título divino. Jesus é um nome humano, que significa, que vem da raiz lá de Josué, que significa o Senhor é salvação. Só que quando ele diz Cristo, que é a palavra Messias em grego, que significa o ungido de Deus, porque essa é a promessa do Antigo Testamento, a promessa do Messias, aquele que é o rei, aquele que é o sacerdote, aquele que é o profeta, aquele que tem um combo de 3 em 1, aquele que traria a mensagem, não apenas a mensagem, mas que reinaria de uma vez para sempre o povo de Deus, trazendo salvação. É um ungido de Deus. Quer dizer, quando ele está dizendo Jesus Cristo, ele está nos apresentando o conteúdo do Evangelho. O conteúdo do Evangelho. Qual que é o conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é Jesus Cristo. Quer dizer, o conteúdo do Evangelho não é uma filosofia, não é uma teologia, não é uma religião, não é uma denominação, não é uma série de regras a seguir, não é uma série de regras de boas maneiras, não é uma casa própria, não é um carro novo, não é uma viagem dos sonhos, não é conta bancária gorda, não é ostentação nas redes sociais, não é vitória ter sabor de mel. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é Jesus. O Evangelho é Jesus. E se nós não entendermos isso, nós estamos muito distante do que de fato é o Evangelho. Nós não podemos abrir mão do conteúdo do Evangelho. Nós não podemos prescindir do conteúdo do Evangelho. O Evangelho trata-se da pessoa de Jesus Cristo. Quarto lugar. E último. Diante de tudo que nós vimos, nós temos o quê? A origem do Evangelho. Qual que é a origem do Evangelho? O Evangelho que tem um início, que tem um significado, que tem um conteúdo, tem também o quê? Uma origem. A origem é o quê? Divina. Nós não podemos contrastar com esse fato histórico. Ele veio do Pai. Ele veio de cima, ele veio do céu. Não foi produzido pela mente humana. A mente humana era incapaz de criar um personagem fictício para a história. Porque eu desafio você, leia os evangelhos. Observe a vida e obra de Jesus, a maneira como ele se relacionava com as pessoas, a maneira que ele agia. E procure ver se existe um homem como esse homem. Porque ainda C.S. Lewis diz o seguinte: se Jesus não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se Jesus não é quem ele pensava ser, ele é um louco. Mas se Jesus era de fato quem ele dizia ser, ele é Deus. Se nós de fato acreditamos na palavra de Deus, na revelação da palavra de Deus, nós temos que chegar à simples conclusão de que ele veio do Pai, ele veio do céu. A origem dele não é terrena, não é humana. A origem dele é celestial, é sobrenatural. É sobrenatural. É por isso que é necessário um novo nascimento.
É por isso que é necessário, diante a pessoa e obra de Jesus Cristo, haver um novo nascimento. É por isso que o Espírito Santo de Deus é aquele que tira as escamas dos nossos olhos e abre os nossos olhos carnais, para que possamos ter visão espiritual e crer nele para a nossa salvação. Que nós hoje, nessa primeira exposição desse texto, possamos ter claro o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos ter claro que não existe nada que pode substituir a boa e pura mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não é à toa que o C.S. Lewis escreveu um livro, Cristianismo Puro e Simples. De modo que até o Ciro Santos Zibordi, pastor da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, escreveu evangelhos que Paulo jamais pregaria. Porque existem muitos evangelhos sendo pregados. Mas será que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo? É o genuíno evangelho, a verdadeira pregação da palavra de Deus? É isso que nós temos que avaliar. Que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente, trazer clareza sobre isso e possamos aplicar isso na nossa vida. Se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe. Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam compreender de fato o que é o Evangelho. Para que fique claro diante da palavra de Deus o que é de fato o Evangelho. Que Deus abençoe vocês e semana que vem estaremos de volta aqui toda segunda-feira às 18h58 fazendo aqui a nossa série de exposição no Evangelho de Marcos, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe vocês e até semana que vem.